Nesse vídeo aqui vamos estudar uma ferramenta usada muito na manutenção, que é o FMEA. É muito usada, mas também tem muitas dúvidas. Mas nós vamos seguir um passo aqui para você entender e ver que é bem simples. Talvez a dificuldade é no começo, até você entender como que funciona. Que foi o que eu passei também quando eu comecei a utilizar. Eu não entendia bem o que era e tudo, então tive essa dificuldade e possivelmente, se você não conhece, você também vai ter. Mas aqui eu vou explicar o passo a passo e vou utilizar exemplos bem simples para que você consiga entender. E vamos fazer aos poucos para você conseguir compreender melhor. Então, o que é o FMA? FMA vem do inglês que é Failure Mode and Effects Analysis, ou em português, análise de modos de falhas e efeitos. Então, essa metodologia você consegue analisar possíveis falhas e ocorrências dentro de uma indústria. No caso aqui da manutenção, nós estamos comentando sobre manutenção de equipamentos, prever possíveis falhas nos equipamentos, seus efeitos e como que nós vamos tratar isso. E não é só isso, nós vamos classificar essas possíveis falhas em ordem, sendo os que têm mais probabilidade para os que têm menos. Como que se iniciou essa ferramenta? Essa ferramenta foi desenvolvida pelos militares na década de 40, no final da década de 40, para prever possíveis falhas nos seus equipamentos, nos seus planos de guerra. E a partir disso foi utilizado por diversas empresas, principalmente em indústrias. Então, como que isso funciona? Aqui eu tenho um exemplo bem básico aqui, vamos aos poucos, como eu disse, para você entender. Então, aqui vamos ter um exemplo de uma coisa bem simples e possivelmente todo dia você faz esse processo aqui, que é tomar banho. Então, o efeito da falha. Qual que é o efeito da falha? Demora no banho. Causas básicas da falha. Por que que eu estou demorando para tomar banho? Pode ser pequeno fluxo de água no banheiro, ou seja, você ligou todo o registro do banheiro e fica pingando água. A outra possível causa pode ser chuveiro sem pressão. Digamos que você tem a caixa de água é baixa, não dá pressão suficiente no chuveiro e, consequentemente, cai pouca água. Então, pode ter mais coisas, mas vamos pegar só esses dois exemplos aqui para você entender. A partir disso, então, os meios de detectação. Como que você identifica essas causas? Você vai verificar um sistema de bombeamento de água. Pode ter cano entupido, talvez o encanamento faz muita curva e perde o fluxo de água e assim por diante. Inspeção no sistema de água, então você vai inspecionar a caixa de água, vai inspecionar os encanamentos, basicamente é isso. Aqui é um exemplo, tá? Não significa que é isso, é só para você entender melhor. Também você vai planejar a utilização de água através de descarga. Talvez, digamos que tem muitas pessoas na casa tomando banho, a água que entra na caixa tem um fluxo menor do que a água que sai para o chuveiro e acaba a água, o nível da caixa diminui, perde pressão e assim por diante. Então, esses são alguns meios de detectação. Chuveiro sem pressão, então inspeção dos tipos de componentes utilizados no sistema. Normalmente, nos chuveiros vem uma pecinha que você coloca no cano que tem só um furinho. Por quê? Porque em grandes cidades ou em prédios, por exemplo, a água vem com muita pressão. Então não faz sentido eu fazer a água passar direto com toda essa pressão no chuveiro, vai ter muita pressão, pode danificar o chuveiro. Talvez se você põe no máximo lá no quente, e como passa muita água, o fluxo de água é muito grande, não dá tempo de esquentar a água e assim por diante. Mas enfim, então esse pode ser um problema. Então essa é a primeira etapa. Vamos entender. Agora vamos dificultar um pouco para nós entendermos o FMA. Então nós temos a gravidade, a ocorrência e a detectação. Nessa parte aqui, a gravidade do pequeno fluxo de água no banheiro. A gravidade vai ser 9. Para todos nesse caso aqui. Para o chuveiro sem pressão também vai ser. Estamos estipulando, estamos fazendo de conta, né? Vai ser 9 porque eu vou demorar para tomar banho, vou gastar mais energia, tem um monte de pessoas que precisam tomar banho, enfim.
Então, minha gravidade eu julguei que vai ser 9. A ocorrência, quantidade de vezes que isso acontece. Então, quantidade que a água fica sem fluxo lá no chuveiro, acaba pingando em vez de ter bastante água, é certo. Certo por quê? Porque eu estipulei. E a chuveiro sem pressão, digamos que é 6. Ah, nem sempre é problema de pressão no chuveiro, eu estipulei também. A detectação, o quanto é fácil de identificar esse problema. Então, verificar o sistema de bombeamento de água é meio difícil, tem que verificar a tubulação, a caixa e tal. 5. Inspeção do sistema de água, tem que inspecionar, ver os canos, pegar a escada, subir na caixa, então é a dificuldade de 4. Planejar a utilização do chuveiro para dar tempo da caixa encher, isso é fácil. Digamos, eu tenho 6 pessoas na minha casa, digamos que de meia hora um vai tomar banho, é o suficiente para a caixa de água encher e ter pressão novamente. Então isso é super simples e fácil. Inspecionar os tipos de componentes utilizados no chuveiro também é fácil. Digamos que tem aquela pecinha de pressão que eu disse, você só vai desenrosquear o chuveiro e vai ver se tem a pecinha. Isso é fácil também. 3. Então, a partir disso, eu vou multiplicar a gravidade, ocorrência e detectação aqui desses itens. Então, vamos ver qual o mais difícil, o que pode causar mais problemas para mim. Vai ser esse daqui, ó, o 315, que é o maior. 9 vezes 7 vezes 5, 315. Temos 252, aqui eu já ponhei meio que em ordem. E o menos 163. Então, a partir disso, qual coisas que você vai ter que ter mais atenção e elaborar um plano de ação mais detalhado, digamos. Vai ser nesse primeiro aqui, ó. Vai ter a demora no banho, o que vai com a causa básica é pequeno fluxo de água, e você vai ter que verificar o sistema de momento. Esse daqui é mais difícil para você resolver, porque essa atividade aqui é mais complexa. E assim segue para todos os outros. Esse daqui, ó, você não vai dar tanta atenção, porque é fácil de resolver, é simples, é uma coisa que eu posso fazer no dia a dia, planejar para as pessoas tomar banho e entre os banhos ter um certo intervalo de tempo para encher a caixa d'água. Então, é simples. Mas, vamos continuar. Então, onde que se aplica o FMA antes de eu seguir para um exemplo mais detalhado, digamos assim, mais utilizado nas indústrias? Onde se aplica, você vai se aplicar em todos os processos, produtos, equipamentos, novos projetos, novos produtos e, no caso, para manutenção de formas de você antecipar a falha. As vantagens que você vai ter uma diminuição de frequência das falhas, porque você vai estar mapeando todas essas falhas, consequências e ações que você deve tomar antecipadamente. Como você vai organizar? Então você vai começar a pegar aqueles problemas mais difíceis e vai dar mais atenção por eles. Os que são mais fáceis, você vai jogar um plano de ação, montar, resolver e pronto. Eliminação das falhas, redução dos gastos, garantia de qualidade dos produtos e redução de falhas em equipamentos. Quais que são as etapas, então, para nós seguirmos? Eu dei um exemplo ali hipotético e bem básico para você, mas primeiramente você vai definir o que você vai analisar. Você vai definir a equipe, as pessoas, o FMA você não faz sozinho, normalmente você faz com várias pessoas. Digamos que você vai estar analisando um equipamento da produção. Então, no mínimo, você vai ter que ter, por exemplo, um supervisor da produção, um supervisor da manutenção e o pessoal técnico para analisar as falhas e os problemas. Você vai definir a não conformidade, ou seja, o modo da falha, identificar os efeitos, se acontecer essa falha, se o equipamento, se o pneu da reta escavadeira furar, o que vai acontecer? Você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir encher a caçamba ou continuar seu processo de produção sem antes trocar o pneu. É isso daí. Você vai identificar causas principais e secundárias, vai priorizar as falhas através do risco e através disso você vai criar ações preventivas. Por isso que o FMA é muito útil na manutenção e muito utilizado, porque através dele você consegue antecipar todas as falhas e antes de deixar os problemas acontecer, você vai começar a jogar isso na sua manutenção preventiva, na sua manutenção preditiva, para não deixar que as falhas aconteçam.
Vamos lá, vamos aplicar então o FMA. Vamos utilizar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu peguei da internet dessa empresa aqui. Então tá tudo preenchido, os dados aqui é um bom modelo para você seguir. Então você vai conseguir priorizar as falhas de acordo com a gravidade e suas consequências, frequência de ocorrência e facilidade de detectação. Então aqui não é muito difícil, temos um cabeçalho aqui com essas informações básicas. E vamos lá, temos o componente. Qual que é o componente que eu vou estar montando o meu FMA? É o M212, motor elétrico tal, do setor tal. A função desse componente, bombear água para a caixa de água central. Então, nesse caso aqui, podemos entender que é um motor de um bombeador que bombeia para uma caixa de água. Bombeia água para uma caixa de água. Modos de falha. Então, qual a falha que pode acontecer? No estator, falha de isolamento. No estator também, rolamento danificado, rotor queimado, vibração excessiva e rolamento travado. Esses são alguns modos de falhas. O efeito. Se acontecer alguma dessas falhas aqui, qual que é o efeito? No caso aqui, para esse bombeador, todos vai perder o fluxo, perca do fluxo, ou seja, o bombeador não vai conseguir mais mandar a água para a caixa de água principal. Esses são os efeitos. Se fosse algum outro equipamento, podia ter modos de falhas diferentes, assim como problemas diferentes. Nesse caso, não. Então, a partir disso, vamos aqui. Então, primeiro, ocorrência. Qual a probabilidade de ocorrer isso? A falha no isolamento. 1. Dificilmente vai acontecer algum problema de isolamento. Então, eu atribuí nota 1 aqui. Ah tá, eu não mencionei aqui. Essas notas aqui, normalmente, é de 1 a 10, ou de 1 a 7, ou de 1 a 5. Normalmente, o que mais acontece é de 1 a 10 ou de 1 a 7. Sendo que, quanto mais baixo o número, mais difícil vai ser acontecer, e quanto mais alto, mais possivelmente vai ter essa ocorrência aqui. Então, vamos ver. Enrolamento danificado. Qual a ocorrência disso? 4. Acontece já, não acontece muito, mas já acontece mais do que falha no isolamento. Aí temos o rotor queimado, temos vibração excessiva. Vibração excessiva, qual a possibilidade de acontecer vibração excessiva ou travar o rolamento aí no caso? Já acontece com mais frequência, tem uma ocorrência maior, então atribuí nota 5. A severidade, o quanto isso é severo para o equipamento, o quanto vai prejudicar o equipamento. Então falha de isolamento 3, enrolamento danificado, a severidade se acontecer isso para o equipamento é 4, rotor queimado 4, vibração excessiva 6, isso é a severidade. E a detectação, qual a facilidade ou dificuldade de eu conseguir identificar esses modos de falhas aqui? Então o SEG também vai atribuindo as notas. Ah, mas eu não sei que nota que é, não tenho ideia. Chuta. Faça, simplesmente faça no começo e depois você vai melhorando e atribuindo mais nisso. Normalmente, quando se faz o FMA, boa parte das vezes você já tem um conhecimento do equipamento, então fica mais fácil de atribuir as notas. Mas se não tem, pense um pouco em atribuir, comece a comparar. No caso, temos esses 5 exemplos aqui, então só pense, qual que é o mais difícil de acontecer? Atribui a nota. Qual que é o mais fácil? Atribui a nota e assim você vai fazendo o filtro. Então, o risco nada mais é do que eu multiplicar tudo isso. Então, eu vou ter risco 15, 96, 80, 150 e 180. Então, nesse bombeador aqui, a maior nota que tem aqui é 180, ou seja, acontece com mais frequência isso. Então, o rolamento trava com mais frequência, eu tenho a perca de fluxo, então eu preciso realizar a inspeção semanal de rolamento. Isso daqui já é a ação que você deve tomar. Então, você fez desse bombeador aqui, identificou que esse rolamento travado acontece com frequência. O que você vai fazer para minimizar isso? Então, digamos que você já tem o plano de inspeção funcionando, você vai incluir a verificação desse rolamento aqui no seu plano de inspeção. E talvez se o plano de inspeção fosse mensal, nesse caso aqui você estipulou que vai ser melhor semanal.
E assim segue para todas as outras. Aqui ó, temos essa daqui da vibração excessiva. Realizar análise de vibração mensalmente. Esse foi o plano de ação. Você deve entender que isso daqui não é escrito em pedra, que tem que ser assim e pronto. Isso daqui você vai se aperfeiçoando aos poucos, vai melhorando. Talvez você, nesse exemplo aqui do bombeador, talvez você mencionou aqui que precisa fazer inspeção semanal, mas depois você vai ver, não precisa tanto assim, eu posso fazer quinzenal. Talvez eu deixei atribuir nota 1 aqui no rotor falha de isolamento aqui, atribui nota 1 da ocorrência, mas talvez aconteça mais vezes. Então você vai melhorando isso daqui aos poucos. Na prática, então, vamos se aprofundar um pouco mais na identificação dos índices de riscos. Então, o primeiro que temos é a ocorrência da causa. Então, a probabilidade da causa existir e provocar uma falha. Temos a gravidade que é o G no caso aqui do... Deixa eu só voltar aqui para aqui, ó, OSD. Tem outros modelos que trazem OGD, mas enfim. A gravidade desse efeito aqui. Qual que é a gravidade então? Atribui as notas. A detectação de falha, o quanto a falha é fácil de detectar antes do produto chegar ao cliente. No caso aqui, controle de qualidade. Na sua máquina, quão é fácil identificar esse problema aqui no equipamento. Então temos essas notas aqui, como eu disse, de 1 a 10, tem outros modelos que trazem de 1 a 7, mas enfim. A ocorrência e gravidade. 1 é nunca, 2 raramente, e segue assim até chegar ao 10, que é sempre. Então vamos só voltar aqui no nosso exemplo aqui. Temos aqui então falha de isolamento, ocorrência 1. Vamos ver o que é ocorrência 1 aqui. Nunca acontece. Aí temos a severidade. Deixa eu voltar aqui. Que seria gravidade também. Gravidade e severidade é na mesma. Nesse exemplo aqui temos 3. Vamos ver o que é 3 aqui. Muito baixo. E você viu que nos outros exemplos lugar 6. Moderado. E assim você segue estipulando esses valores. A detecção da falha, então é um pouco ao contrário. 10, nunca, quer dizer, eu nunca vou conseguir prever essa falha aqui, nunca vou conseguir identificar. 9, raramente. 8, muito baixo, e segue até o 1, que é sempre. Então, quando tiver 1 na detectação da falha, significa que a falha é muito fácil de eu conseguir detectar. Vamos a um exemplo hipotético. No seu automóvel, furou o pneu. É fácil de você identificar detectar que o pneu furou? É muito simples. Você vai ver que tem um prego, vai ver que o pneu tem um murcho, você vai conseguir identificar facilmente. Ao contrário, por exemplo, se eu tiver um problema interno no motor, digamos, o pistão lá do motor já está com uma folguinha, talvez os anéis já não estão bem, já passou da vida útil, isso eu não vou conseguir identificar facilmente sem eu abrir todo o motor do meu veículo, digamos, acontecer algum problema pior, que daí eu vou saber que é por causa disso daí. Mais ou menos isso. Então, no final, você simplesmente vai calcular a prioridade de risco. Você vai multiplicar SOD, ou nesse caso aqui, OGD. Depois de você multiplicar, você vai organizar isso daí do maior para o menor, e a partir disso você vai montar seu plano de ação e tudo que nós dissemos. Então aqui, só para você revisar aqui, temos esses dois exemplos aqui. Temos ocorrência, gravidade e detectação. Nesse outro exemplo aqui temos ocorrência, severidade, que é o mesmo que gravidade, e detectação. Nessa parte aqui de ação corretiva recomendada, eu posso utilizar o 5W2H para mim fazer a programação do que eu tenho que fazer para evitar que essas falhas aqui aconteçam. A partir disso, então você ou vai fazer mais inspeção, ou vai mudar seu plano de manutenção preventiva, ou talvez vai mudar algum processo, vai mudar isso, aquilo, enfim, isso daqui, cada caso é um caso. Temos esse outro modelo pessoal aqui, que é o que eu vou deixar de exemplo para vocês, que é o que eu gosto de utilizar. Então aqui, esse aqui no caso eu que fiz lá numa empresa, esse foi, nossa, olha antigo, ó, em julho de 2018 ainda eu fiz isso daqui, faz tempo já. Então item, eixo do cardan, função, transmitir o movimento de rotação para os demais eixos. Nesse caso aqui,
é um forno rotativo aqui. Tinha um forno rotativo que tinha um eixo de cardan muito antigo e não achava as peças para ele, só para você entender a situação. O molde de falha, quebra do entalhe do eixo. É onde que o eixo encaixa numa engrenagem, quebrava bastante. Tinha que levar na tornearia e tal, tentar recuperar porque a peça não tinha, basicamente não tinha para comprar. Ou tentava fazer no torno ou em alguma sucata que tinha um Jeep, lá não me lembro que Jeep que tinha um eixo de cardan que tinha peça igual. Então, outra falha, quebra das correias do acoplamento, acontecia bastante, e falha no rolamento. Os efeitos, aqui no caso só tinha efeito, interrompia a movimentação dos laterais e consequentemente o equipamento. Então, para todos esses modos de falha aqui, só tinha um efeito, que era basicamente o equipamento não ia conseguir produzir mais. As causas, mecanismos e potenciais da falha. Quais as causas para acontecer isso daqui? Excesso de peso, às vezes as pessoas no equipamento, as pessoas não, os operadores, né, colocavam muito produto no equipamento, pesavam, não tinha uma forma de pesar isso ou controlar, era mais no olhômetro mesmo, então um operador trabalhava tranquilamente, um queria apressar para fazer mais rápido, ponhava muito peso no equipamento e acontecia esse problema. Outro problema é os rolamentos travados nos eixos laterais. Tinha os eixos laterais, às vezes travava esse rolamento, como era um tambor, então travava esse tambor, forçava o eixo e o eixo quebrava. Excesso de peso eu já mencionei, mas no caso aqui é para quebra das correias. É o mesmo caso então. O excesso de peso também podia quebrar as correias, rolamentos travados também podia travar essa correia aqui e quebrar. Falha no rolamento, sujeira e desgaste. Como era um ambiente que trabalhava com minério, então tinha muita contaminação, normalmente sujava esse rolamento ou tinha um desgaste e travava esse rolamento e quebrava. Então temos aqui todas as causas possíveis. Controles atuais do processo de prevenção. Nesse caso aqui, excesso de peso, não tinha controle. Como eu prevenia que esse rolamento aqui, que quebrasse esse entalhe aqui do eixo? Como que eu prevenia que o rolamento travasse? Inspeção mecânica e lubrificação. Excesso de peso, aqui no caso da quebra das correias, não tinha controle. Rolamentos travados, a mesma coisa, inspeção mecânica e lubrificação. Sujeira, inspeção mecânica e desgaste, inspeção mecânica. Isso são meus controles atuais. Os controles atuais do processo. Esse aqui da prevenção, esse do processo. Nesse caso aqui no processo já tinha uma inspeção para fazer que englobava isso. Aqui no excesso de peso não tinha. Aqui também não tinha. Aqui também já tinha uma inspeção que fazia esses procedimentos aqui, verificar esses itens aqui. Então todos aqui eu tinha. Por que que eu gosto de utilizar esse modelo aqui? Porque ele torna mais visível os controles que você já tem no processo de prevenção e os controles atuais para detectar esses problemas aqui no caso. E agora, a partir disso, temos os índices. É a mesma coisa que você faz. Você vai ver a severidade, ocorrência e detectação. O quanto isso é severo, o quanto o excesso de peso aqui é severo. 8. Porque é quase certeza que se põe muito peso vai quebrar meu equipamento. Aqui também, rolamento travado, nesse caso aqui tudo vai ser 8 a severidade, porque vai danificar o equipamento, vai quebrar, vai impedir o funcionamento. A ocorrência, o quão ocorre essas causas potenciais aqui. 2 por quê? Porque dificilmente vai ocorrer, não ocorre tanto assim. E a detecção, o quanto é fácil verificar isso? O excesso de peso é 7, por quê? Porque não tem controle do peso. Basicamente é o cara que abasteceu o equipamento e não tem nenhum controle de peso. Então, por isso que é difícil de detectar o excesso de peso. Aí temos aqui o 3, temos aqui 2, o rolamento travado. Quando é fácil detectar? É super fácil. O rolamento ficava na parte externa, então só de eu fazer uma inspeção visual, conseguia ver se o rolamento estava travado, se estava quebrando já ou não. Multiplicamos tudo isso e aqui identificamos os principais problemas.
que nesse caso aqui é excesso de peso, que é um problema grave, não ocorre tanto, mas é difícil de eu conseguir detectar. A mesma coisa aqui dos outros. E desgaste do rolamento aqui também é difícil. Tá, então eu fiz isso. Mais uma vez, talvez está sendo meio repetitivo aqui, mas é realmente para você entender. Nesse modelo aqui, então, tem o item, a função, o requisito, o modo de falha, as falhas potenciais no caso, o efeito dessas falhas, as causas, os mecanismos potenciais das falhas, o que acontece para quebrar esse eixo, basicamente é isso que está respondendo essa coluna. Os controles atuais, se eu já tenho algum controle no processo para prevenir que essas falhas aqui acontecem, que essas causas aqui aconteçam. Os controles atuais do processo de detectação, então aqui nesse caso aqui eu estou mencionando que eu já tenho uma inspeção, que nessa inspeção aqui, nessa ficha de inspeção, já engloba isso, e eu vou para a severidade, ocorrência e detectação. Ações recomendadas, então aqui eu vou fazer o plano de ação. Então o que eu fiz aqui? Controlar a quantidade de minério que é colocado no forno. Isso daqui é uma ação recomendada. Hoje, se eu fosse fazer isso daqui hoje, com o conhecimento que eu tenho já do processo, em vez dessa ação aqui, eu ia pôr a ação de treinar o operador para cuidar, para não sobrecarregar de peso o equipamento. A responsável, então eu vou ter o responsável. Nesse outro aqui, ó, no rolamento de travados no eixo lateral. Qual a ação para evitar que isso aconteça? Otimizar o sistema de movimentação do forno rotativo. Então aqui eu estou dizendo que eu vou modificar esse sistema de movimentação do forno, e eu tenho uma RC aqui que é a compra do motor redutor para substituir o atual, que tem peça difícil, que é feito um cardan, uma adaptação para fazer funcionar. E o prazo. Temos aqui esse também excesso de peso, controlar a quantidade de minério. E para esses outros aqui, basicamente, eu utilizei a mesma coisa, que é otimizar o sistema de movimentação aqui do forno. E o responsável. Então, esse é o modo de falha potencial. Você viu que eu comecei já bem do simples, utilizando o chuveiro, até chegar nesse modelo bem complexo aqui. Espero que você tenha entendido.